Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Escola Maura de Moraes, que estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o psicólogo Giliard Laurentino. Nós vamos falar um pouco sobre a data 18 de maio, essa data que traz aí sobre as questões de prevenção, cuidado, denúncia da violência sexual infanto-juvenil. Então é muito importante que vocês acompanhem nosso tempo, nosso bate-papo bem de forma tranquila, trazendo aí de forma clara, de forma espontânea, os informes de como denunciar, de como identificar. Então fiquem ligados, acompanhem, que nós vamos trazer para vocês um material de primeira. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui estamos hoje com um convidado, o psicólogo Giliard Laurentino. Ele trabalha no SEDECA, Casa Renascer, é membro do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contexto de Violência, o OBJUVE. Giliard, ele veio como convidado para falar dessa data, como eu havia dito, do 18 de maio. 18 de maio, que trata justamente dessa questão dos nossos cuidados que nós devemos ter com relação à violência infanto-juvenil. Então, para aqui hoje, nós vamos tratar um pouco desse assunto, que é para a gente ter esse cuidado sempre especial com a criança e adolescente. Você que é criança, você que é adolescente, que está escutando nosso canal hoje, está aqui prestigiando nosso trabalho, seja muito bem-vindo e aproveite para conhecer mais sobre esse assunto, saber como se proteger, saber como denunciar e identificar casos de violência como isso. Giliard, seja muito bem-vindo. De antemão, obrigado pela sua participação. Gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho antes da gente começar esse bate-papo. Queria que o público conhecesse um pouco mais sobre você. Oi, professor, bom dia. Primeiramente, muito obrigado por esse convite. Eu agradeço à escola por estar fazendo esse momento com a comunidade, com pais e alunos, é sempre muito importante. Eu trabalho no SEDECA Casa Renascer, como você bem disse, é um centro de defesa de direitos da criança e do adolescente. A gente surgiu ali juntinho com o ECA, e a nossa função, em especial aqui no Rio Grande do Norte, é lidar com os casos de violência sexual. Então, os casos que acontecem com criança e adolescente, geralmente a gente atende no SEDECA Casa Renascer, e a partir dele a gente discute tanto com a comunidade, quanto com o prefeito, vereador, governador e assim por diante. Pois é, essa situação, né, desse ano de 2020, 2021, com essa pandemia, houveram muitos casos de denúncia, a situação ficou mais difícil porque muitas vezes a criança ou adolescente violada estava permanentemente em contato, né, com possíveis violadores e às vezes não sabia nem como pedir ajuda. E aí, muitas vezes, vem aquela grande questão, né? Seu Giliard, a criança, ela tende a inventar que sofreu violência sexual? Antônio, é muito importante essa sua pergunta, porque é o que a gente mais confunde. Por toda uma cultura, por a gente ter sempre deixado a infância de lado, a gente tende a achar que criança e adolescente mente sobre um fato como a violência. E principalmente a criança é muito mais difícil de mentir. As estatísticas dizem que apenas 6% dos casos a criança vai estar mentindo. E é bem lógico isso, porque uma criança, ela não consegue ter o desenvolvimento intelectual dela para conhecer sobre o que é sexo, o que é mexer na vagina, o que é mexer no pênis, o que são algumas atitudes. Então, para a cabeça dela inventar com detalhes alguma coisa é bem mais difícil. Ela tem que ter pelo menos visto de alguma maneira. E na nossa legislação, só você apresentar, seja de que maneira for, você apresentar sexo para uma criança é considerado um crime de violência sexual. Aproveitando, seu Giliard, quando tem casos como esse, né, que é possível as pessoas identificarem, para denunciar uma violência contra crianças e adolescentes, é preciso se identificar e ter certeza absoluta do que viu? Oi, professor Antônio, importante a sua pergunta. Não, não é. Quando a gente criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente pensou exatamente nisso. E lá existe um artigo, eu não consigo me recordar bem o número, mas o artigo diz que se há suspeita
ou certeza da violação, a denúncia precisa ser feita. Por quê? É uma questão muito simples. Para o adulto, para nós adultos, é muito mais fácil a gente conseguir provar que a gente não fez aquele fato. Mas para a criança, ela continuar no sofrimento de violências é muito mais cruel. Então, a gente pensou na legislação de que, em caso de suspeita, a gente deve denunciar para que seja investigado. E outro ponto importante, inclusive, que já que eu estou falando diretamente aos pais, é muito raro uma criança mentir sobre uma violência sofrida. As estatísticas mostram que 6% dos casos as crianças mentem, então em 94% dos casos elas estão falando a verdade. Então, se seu filho apresentou algum sinal de mudança radical de comportamento, seja ficar muito mais solto ou ficar muito mais retraído, é importante que preste atenção. Isso pode ser um sinal de que está acontecendo alguma coisa errada e a gente precisa investigar. Então, casos da criança ou adolescente começar, porque a adolescência tem esse momento mais de introspecção, mas como é que os pais ou como é que aquele adulto amigo pode orientar, pode perceber que aquele adolescente não está naquele estágio de introspecção, mas que ele pode estar sofrendo uma violência? Tem alguma dica, algum detalhe que isso pode ajudar? É importante isso também, professor, porque 85% dos casos de violência sexual acontece dentro de casa e através de uma pessoa conhecida. Então, para a criança e para o adolescente, essa mudança comportamental fica muito claro, porque aquela pessoa que era uma pessoa que deveria protegê-la, a violentou. Então, esse comportamento, na grande maioria das vezes, ele fica muito claro. A criança perde rendimento na escola, ou a criança não quer ficar mais no mesmo ambiente que outras pessoas, a criança começa a ficar mais retraída, em caso de meninas, muitas vezes começam a baixar mais a camisa para que não se perceba, principalmente quando o corpo está começando a desenvolver. Então, existem vários sinais que a gente pode ficar atento. O principal, e inclusive eu trouxe até aqui uns livros para te mostrar, esses livros aqui você consegue ver na internet, é uma pedagoga que criou, Pipi Fifi, é para a gente discutir autoproteção, que é uma modalidade de prevenção à violência sexual, nada mais é do que a gente dar elementos para a criança e para o adolescente, para que eles percebam que é uma violência sexual e, a partir daí, saber quem procurar, saber como sair dessa situação. E quando a gente está falando de adolescente, tem esse livro aqui chamado Tuca e Juba. Como o senhor bem falou, professor, a fase da adolescência é uma mudança muito grande é o hormônio, o conhecimento do mundo afora, então é uma mudança muito radical na vida deles, e é natural que o adolescente tenha mudanças de comportamento, mas algumas mudanças, elas precisam ter a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Crianças e adolescentes que começam a pensar em se mutilar, ou ter medo, muito medo de ir para algum lugar, então é sempre bom a gente prestar atenção nesses pequenos sinais, que eles podem dizer muito. Ah, interessante. Quem comete abuso sexual tem sempre o mesmo perfil, senhor Giliardi? Não, professor. Inclusive, é importante a gente falar que muitas pessoas confundem e dizem que todos que cometem abuso sexual são pedófilos. E, inclusive, existe na TV, nossos políticos gostam muito de falar isso e algumas outras pessoas. É importante a gente colocar que a pedofilia em si é um transtorno mental. E aí essa pessoa sequer pode responder pelos seus atos. E é diferente das pessoas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes. As pessoas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes, que na maioria das vezes são pessoas como eu, como você, como nossos pais, nossos tios, não existe esse estereótipo daquele monstro que muitas vezes a gente quer mostrar na TV. É uma pessoa como a gente, nas estatísticas diz, e eu estava até olhando isso hoje, que pai, mãe e padrasto são uma das 3 pessoas que mais violentam sexualmente criança e adolescente. Esse dado vale a pena falar, porque eu estou falando de estupro de vulnerável. É o crime mais hediondo da violência sexual, é você tentar ou estuprar uma criança ou um adolescente abaixo de 14 anos. É o estupro, a condição mais violenta que a gente tem. E as estatísticas dizem que pai, mãe e padrasto são os que mais violentam. Ou pai, mãe, padrasto, ou uma pessoa muito próxima a essa criança e esse adolescente. Então, a gente precisa estar de olho nisso.
A gente precisa estar conversando principalmente com os nossos filhos, que eles tenham na gente uma abertura de falar, olha, está acontecendo alguma coisa errada. A gente tem que ensinar para a criança, principalmente, que existem algumas partes do corpo dela que não podem ser tocadas. E a gente que às vezes tem dificuldade de falar, porque falar na linguagem da criança é muito difícil, tem diversos vídeos no YouTube ensinando, tem inclusive uma dos dedinhos, tem várias maneiras da gente conversar com as crianças sobre o que é violência sexual, sobre o que a gente chama realmente de autoproteção. A gente fazer com que nossas crianças criem uma proteção e que a nossa lei já garante isso. O direito ao desenvolvimento de sua sexualidade saudável é um direito constitucional, é um direito humano. O direito à saúde é um direito humano. Uma violência sexual numa criança, principalmente, ela danifica a vida dela por muito tempo. Em muitos casos, a gente nem usa mais aquela ideia de que a gente consegue se curar de algo desse tipo, um trauma desse tipo. A gente começa a dizer que a gente ressignifica, a gente aprende a olhar para ele de outra maneira. Mas aquela dor, aquele ponto vai estar sempre na vida dela. E é muito importante a gente dizer isso, porque faz com que a gente tente mudar a nossa realidade em relação à criança. O que a gente vê hoje é, por exemplo, uma política pública que não consegue dar conta. Para você ter uma ideia, aqui em Natal, mais precisamente, a gente tem uma deficiência de atendimento psicológico para criança gigantesca. Você não consegue. Então, uma criança que já sofreu aquela violência, que é tão difícil de lidar, a gente procura um sistema de saúde para que essa criança seja acompanhada e ela não tem acesso. Então, é muito importante que nós, pais, que nós, professores, a gente da comunidade escolar, faça um trabalho preventivo para que as crianças não sofram a violência. Porque quando sofre, é muito mais difícil da gente lidar. Ou seja, há casos em que a própria criança ela sofre violência de pessoas próximas à família. Nessa situação, é importante ela identificar esse caso e falar com os próprios pais, pedir ajuda, justamente mencionar sobre aquela situação. É um vizinho, é alguém que às vezes não, muitas vezes, me corrija se estiver errado, senhor Giliard, muitas vezes está muito próximo à família porque precisa desse contato, né? Assim? E aí. Muitas vezes. Pode falar, desculpa. Não, é porque aí o que acontece? Você observando, né? Tem que ter essa abertura com seu filho, com a sua filha, para que ele possa ter esse diálogo contigo, é muito importante. E isso é fundamental na construção desse adolescente no seio familiar. Caso, né? Esse caso é o caso que a gente acabou de observar, que é quando é de alguém próximo, e aí ele tem como confiar com os seus pais ou os seus responsáveis. Mas em casos em que ele não tenha condições de confiar nos seus responsáveis, como é que esse adolescente, essa criança deve agir, pode agir? Então, professor, a gente tem criado nos últimos anos alguns mecanismos para esse tipo de coisa. Tem o Disque 100, que é a principal fonte de denúncias do Brasil, que você pode ligar do celular ou do telefone público e não cobra nada, é que nem o 190 ou 180. Nesse local vai ter uma pessoa preparada para te receber, e essa denúncia que você faz no Disque 100, inclusive ela pode ser anônima, então é muito importante a gente dizer que não necessariamente a gente precisa se identificar, mas essa denúncia ela vai diretamente para o Conselho Tutelar e diretamente para o Ministério Público, que são os grandes responsáveis por essa proteção à infância. Então, o Disque 100 é uma ferramenta. Um outro caminho, e nesse momento de pandemia a gente está tendo muito problema em relação a isso, são os professores. A criança passa a maior parte do tempo do dia dela, até então, era dentro da escola. Então, o professor, naquela relação diária entre professor e aluno, ela pode procurar esse professor e falar, olha, professor, está acontecendo isso, você pode me ajudar? Esse é o caminho mais fácil. A gente tem que começar a municiar mesmo as famílias, municiar as crianças para que elas conheçam sobre violência e que elas consigam procurar a nossa ajuda. Infelizmente, a gente hoje, ainda como política pública, não consegue responder essa demanda, principalmente de chegar para as nossas crianças e falarem, você pode procurar tal lugar que você vai conseguir. A gente precisa avançar na fala, na linguagem com essa criança. Você trouxe bem claramente que o período da infância e da adolescência é um período de desenvolvimento.
é um período em que ela precisa ter todas as condições de se desenvolver de forma sadia para que chegue lá na frente, ela consiga ter uma vida plena adulta, uma vida sem insegurança, uma vida sem ansiedade, uma vida sem depressão, que essas são muitas das coisas que acontecem. Um trauma da violência causa muitas coisas, tanto na criança quanto na própria família. Adolescentes que sabem o que estão fazendo não são vítimas de exploração sexual, por exemplo? Quando a gente fala de exploração sexual, é sempre vítima. Não existe no nosso país prostituição infantil, por exemplo. Sim. Então, qualquer adolescente que esteja numa relação de troca, sexo por troca, ele vai estar numa relação de exploração sexual. E o adulto é sempre o culpado, mesmo nos casos em que a gente esteja numa situação análoga à prostituição. Então, adolescente, se for abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável em qualquer situação. Então, nessa situação que a gente sempre percebe, né, que há esse discurso do senso comum, ele sabe o que está fazendo, então você sabe o que está fazendo, fez porque quis, ele provocou, isso não condiz com a situação, né? Não existe isso, que é o do que às vezes a gente acaba colocando. Então, Não, não condiz, professor. Não condiz de jeito nenhum. Em toda relação em que você usa uma criança ou um adolescente, eu uso da minha relação de poder enquanto adulto para convencer aquela criança a me satisfazer sexualmente, eu vou estar cometendo violência. É meio inconcebível, por exemplo, eu tenho 36 anos, eu dizer que uma adolescente de 14 anos me seduziu para eu ter relação sexual com ela. Olha que discrepância, 22 anos não, desculpa, não sei quantos anos, eu sou péssimo em matemática, não sei quantos anos de diferença entre ela e ela me seduziu, eu com toda uma trajetória, com toda uma história, com 36 anos de vida, fui enganado por uma adolescente, mas essa é a desculpa em que 99,9% dos abusadores dão. Quando eles são pegos numa relação como essa, eles já dizem, não, foi ela que me seduziu, ela mentiu pela idade, todas essas questões, essas desculpas fajutas que a gente já conhece. diga, tem como você dizer, senhor Giliardi, como é que a criança ou adolescente ela consegue identificar que ela está sofrendo esse tipo de abuso? Porque possa ser, né, que ela não tenha condição, ainda não percebeu alguns sinais, até para a gente não também identificar. Não é porque deu um abraço que isso já causou algum tipo, né, de relação. A gente tem as afinidades com as pessoas, etc e tal. Mas quando e como eu, que sou criança, eu que sou adolescente, vou conseguir identificar que algo não está legal? Então, professor, a gente sempre diz, quando a gente está fazendo fala com os pais ou com a comunidade em si, que a gente tem que evitar ao máximo deixar a criança desconfortável. Então, mesmo um abraço, por exemplo, é uma pessoa da família que não tenha tanta intimidade com a criança, e a gente faz muito isso aqui no nosso país. Chega uma pessoa diferente na casa, nossa mãe e nosso pai falam, vai abraçar fulano de tal. Aí a pessoa chega, agarra, muitas vezes pode ser desconfortável para a criança, ao ponto dela achar que está sendo invadida. Esse é um primeiro ponto. E existe uma outra questão, que é o que eu falei no início, a gente ensinar para a criança que existem partes do corpo dela que não pode ser tocada. Então, aquela pessoa que pede para a criança sentar bem no meio do colo dele e começa a fazer umas brincadeiras, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem um tipo de violência sexual que é a violência sexual sem o contato da penetração, só o toque, a língua, o dedo. Eu sei que é difícil estar escutando esse tipo de fala, mas é exatamente isso que acontece. Me surpreendeu, por exemplo, analisar os dados desse ano, em que a tentativa de estupro foi muito maior. Porque os dados que a gente tinha até então, que as violências sexuais que mais aconteciam, eram as violências sexuais sem o contato físico, de apresentar revista pornográfica, de ver criança e adolescente nu, e a coisa tá ficando tão séria que hoje a gente tem um quadro muito elevado de tentativa de estupro, ou do estupro propriamente consumado. É interessante falar em dados, né? É muito importante aqui a gente mencionar
e esse ponto foi muito relevante que o psicólogo falou agora. É desconfortável a gente estar tratando dessas palavras, às vezes é difícil, mas imagina para uma criança, imagina para um adolescente estar convivendo nessa situação de forma passiva. Para ela é desconfortável viver muitas vezes. E falando de dados, a gente não está tratando aqui de questões de achismo. A gente está falando que isso é um fato real. Com esse momento agora da pandemia, de isolamento, você tem aí números, como por exemplo, aumentou o número de casos, denúncia, nesse período agora, 2020, 2021, exatamente nesse mês de março, a gente fez um ano de pandemia, estamos agora nesse período de maio, Uhum. que há um ano era o momento mais crítico, e voltamos a um novo momento crítico, né, da pandemia aqui no país. Então, do ano passado, quantas denúncias você tem, o número de denúncias que a gente teve dessas situações? Pode explicar, por Uhum. favor? Professor Antônio, falar que aumentou ou diminuiu é muito difícil, porque infelizmente no nosso país, o que a gente tem de pesquisa é que diz que apenas 10% dos casos de violência sexual chegam na política pública. Então, só 10% para vocês terem apenas? uma 10%, 10%. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, a fonte do Disque 100, que é essa maior fonte de denúncia que a gente tem no país, trouxe que a gente teve 13.541 casos de violência sexual. Então, isso você multiplica aí por mais 90%. Aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, a gente teve, segundo a delegacia, a gente tem uma delegacia especializada aqui em Natal, e segundo essa delegacia, a gente teve 353 casos de violência sexual. Desses 353, professor, 294 foram tentativas de estupro de vulnerável. Então, foi uma tentativa de relação sexual com uma pessoa com menos de 14 anos. Olha que dado sério a gente tá enfrentando. E desses dados, 85% aconteceu dentro de casa. Então, foi o pai, foi a mãe, foi o padrasto, foi o tio, foi o irmão. Então, são dados que a gente precisa estar trazendo para vocês para mostrar que essa coisa está acontecendo e está acontecendo de forma absurda. Se a gente for pensar nessa teoria dos 10%, a gente teve 353 casos em 2020, então a gente teve 3.530 casos no ano de 2020. E o pior, o que a gente conseguiu fazer a partir desses casos? A gente muitas das vezes não conseguiu tratamento para essas pessoas. Na maioria das vezes a gente não conseguiu que o agressor fosse punido. Por isso que a gente está sempre batendo na tecla da prevenção. A gente não está conseguindo responder à política pública para diminuir. Então, a gente tem que prevenir o máximo que puder. E a escola, a comunidade é o principal local para a gente fazer essa prevenção. Então, o que eu peço para vocês é que a gente converse com as nossas crianças, que a gente crie momentos de roda de conversa, crie momentos dentro da escola. Com a gente do SEDECA Casa Renascer faz em algumas escolas aqui em Natal um trabalho chamado autoproteção, que são oficinas com o pai, com criança e com os professores, justamente para ensinar professor o que é violência sexual, como identificar a violência sexual, que caminhos elas podem seguir, para saber onde é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão mais importante para a criança e adolescente que existe no país. A gente deveria ter o Conselho Tutelar como nosso principal parceiro, mas na maioria das vezes a gente não sabe qual é o funcionamento do Conselho Tutelar, e muito pior, o próprio Conselho Tutelar muitas vezes não sabe qual é a função dele. Então a gente precisa, professor, juntar mais pessoas para conversarem sobre esse assunto. A gente do SEDECA está tentando, inclusive a gente vai lançar um livro agora no dia 11, que é um dossiê, na verdade não é nem um livro, é um dossiê, analisando como é que se dá a violência sexual no nosso estado, o que a gente responde para essas pessoas. Interessante, né? Que essas são realidades difíceis de a gente imaginar, pensando sempre nessa perspectiva dos 10%. Um dos pontos importantes que a gente precisa deixar aqui é o que é que leva, então, à falta da denúncia? Vocês têm teorias, vocês têm dados que levam a essa falta de denúncia, de aplicar a denúncia, né? Observando que a criança ou adolescente ela Tem está em sim. momento de sofrimento, ela às vezes quer pedir ajuda, então o que é que leva essa ausência de denúncia?
Tem vários motivos, professor. Um deles é porque a violência intrafamiliar, que é a maior, 85% acontece dentro de casa. Então, a família tende a esconder, e por vários motivos. Ou por não acreditar na criança, ou por não acreditar na justiça, ou por achar que vai ser muito mais sofrimento, ou achar que não vai acontecer mais. Então, tem diversos motivos e diversas questões que as pessoas não denunciam. Às vezes não denunciam por falta de informação. A gente tem uma cultura no nosso país que ainda é muito ruim. Apresentar pornografia para criança e adolescente parece que é normal, é natural. É só você ligar a televisão, é só você abrir os sites na internet. E hoje, na pandemia, é importante a gente alertar que os jogos e as redes sociais são uma das principais formas de violência sexual contra a criança e adolescente. Existem diversos grupos que estão usando do Facebook, do Instagram, de jogos como eu não lembro o nome do jogo agora, Roblox, o nome do jogo Roblox, jogos como Roblox, tem pessoas que entram nesse jogo para ficar no bate-papo com a criança e aí pedir foto, fazer videochamada, são situações bem cruéis. O que não impede, né, pessoal, vamos deixar aqui entender, eu que sou um gamer da vida, né, gosto muito, mas é entender que não é proibir de jogar, mas o que a gente sempre fala é conheça o que o seu filho vê. É essa questão Vou aproveitar que o psicólogo. Olha, lembrando, gente, que Giliardi, ele é um psicólogo, nem falei tudo, ele é um psicólogo do SEDEC, a Casa Renascer, membro do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contexto de Violência do Objuve, ponto focal do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, membro titular da ECPTA, né? Isso como é ECPTA Brasil, SPAT Brasil, Equipate Brasil. Equipate Brasil, desculpa, é bem difícil, e consultor de infância. Então, além de outras, que eu já conheço a trajetória do Giliardi, ele faz palestras, ele ministra palestras, tanto aqui no estado quanto fora também. Ele ministra até palestras e oficinas para a Unicef. O psicólogo Giliardi é uma pessoa que tem gabarito para informar sobre isso. Então, existe muitas vezes para os pais o entendimento errôneo sobre o que vem a ser privacidade da adolescência, não é isso? Que às vezes a gente pensa assim, não, você está tirando minha privacidade na hora que você quer que eu diga que eu esteja vendo. Temos que entender a diferença entre o que é privativo e o que na verdade é escondido, né? Que às vezes tem essa questão, que o escondido tem muito a ver com o errado. Então, só aproveitando, né, que a gente tá falando disso, que assim, o gamer, tá lá a criança, a adolescente tá jogando, beleza, não tem problema se você tiver aquele controle de observar, tá conversando com quem, o que tá acontecendo. Eu acho que o primeiro contato é, deixa eu dar uma olhada aí, e aí sempre tá cuidando, né? Reforça, diga se eu tô errado, seu Giliardi. Não, tá não, professor, é exatamente isso. A gente tem que saber o que os nossos filhos estão fazendo. Não quer dizer que a gente está tirando a privacidade dele. Tem um outro ponto, professor, que a gente tem que se preocupar, crianças e adolescentes estarem jogando jogos que não condizem com a idade deles. Sim, Hoje, né? a febre do momento é o Free Fire, e o Free Fire é um jogo de morte. Ele, teoricamente, é para adultos, se eu não me engano, que é um jogo para maiores de 18 anos. E, inclusive, você quer um outro ponto que a gente precisa estar sempre conversando, olha quais são as camisas que mais vendem para criança e para adolescente hoje. Se não são os bonecos do Free Fire, se não são jogos de morte, são questões que não é dizendo que o jogo é ruim, porque não é, o jogo não é ruim, o jogo é um momento lúdico, é um momento da pessoa ter a visão dela, criar mecanismos, mas a gente tem que ter jogos condizentes com a idade da pessoa. Eu não posso colocar uma criança de 10, 11 anos para estar jogando um jogo que é para 18 anos. A mesma coisa é a nossa TV. A gente tende a não observar aquela faixinha que aparece no início da TV dizendo programa impróprio para menores de tantos anos, programa livre, isso é muito importante. Uma porção de especialistas foram estudar aquele programa para dizer, olha, que pode gerar gatilhos para criança ou adolescente. Eu acho que você lembra na nossa infância, a gente tem mais ou menos a mesma idade, quais eram os programas da TV, Banheira do Gugu, o Tchan, todos os programas que sexualizavam demais as pessoas e também as crianças.
porque as crianças agem muito pela repetição. E isso é um perigo muito grande. E a nossa lei diz que colocar uma criança numa situação sexualizada é um crime. Então, a gente tem que observar o que os nossos filhos fazem, a gente tem que ver o que a gente faz na frente dos nossos filhos também. É importante que a gente preste atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está vendo. Hoje, todo mundo tem um smartphone, um celular que tem acesso a tudo. E, infelizmente, os grupos de WhatsApp, a gente recebe muita coisa que não deveria receber. Tem que prestar atenção se as nossas crianças estão olhando o nosso celular, o que eles estão olhando. Isso não é tirar a privacidade deles, é saber em que seu filho está pisando. Com todo cuidado. Se a gente... Pode falar, professor, desculpa. Não, pode continuar, desculpa, pode falar. É que a gente tem que... pode falar, perdão. A gente tem que conversar com as nossas crianças, e eu sempre falo nessa língua de papo reto mesmo. A gente não tem que mentir sobre as coisas, a gente tem que dosar as palavras. Mas se eu tenho uma conversa aberta com meu filho, seja ele criança ou adolescente, eu faço com que ele me procure para tirar as dúvidas. E a gente errou muito no nosso país e ainda erra muito, por exemplo, quando a gente fala para os nossos filhos que as crianças vêm da cegonha. Esse é um dado. Os folclores que a gente cria, as fantasias que a gente cria, a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu falo para o meu filho que algumas coisas acontecem e ele pode ter a abertura de falar comigo sem medo, eu estou protegendo ele muito mais. A gente tende a achar, porque a gente passou por isso na nossa infância, que bater resolve, que xingar resolve, que ser agressivo resolve, mas afasta muito mais do que traz. E a nossa ideia, principalmente nesse mundo que a gente está vivenciando hoje, é que as crianças e adolescentes sejam próximos da gente, não afastados. É que justamente pela grande quantidade de informação que essas crianças e esses adolescentes possuem, é que eles tendem, às vezes, a fugir do controle sobre aquilo que é como dizia antes. Eu bati e cresci, aprendia... Mas, na verdade, as pessoas acabam temendo, não é? E tá aí, hoje, eu sei que a gente está falando sobre questão de violência sexual, mas de toda violência a gente deve falar, tá aí os telejornais mostrando as atrocidades que a gente percebe sobre crianças e adolescentes que sofrem violência constantemente dentro de casa, numa situação como o caso do Henry, que a gente pode mencionar, que já foi em TV aberta, não é? O caso do Henry, que sofreu violência até chegar a óbito. Aquilo não foi uma coisa de um dia, não foi uma fatalidade de um momento. Ali era uma contínua, pelo que o telejornal falou, e a gente pode observar, era um contínuo trabalho de tortura, digamos assim. Pode ser análogo à tortura, né? A criança sofreu. Essa palavra é tortura. Não é análogo, ela sofreu tortura. Ela sofreu tortura. E aí você observa, então, que que a gente, na verdade, está tratando aqui desse acesso à informação para que você, criança, você, adolescente que está nos assistindo, entenda que os cuidados que a gente deve ter com vocês é nessa perspectiva para que vocês não sofram. Porque esse tipo de sofrimento, como o próprio psicólogo Giliard falou do início, pode não ter uma reversão, pode não ter um tratamento que você vai levar para a vida toda, para os seus relacionamentos. Aproveitando, né, psicólogo, que tipo de problema, que tipo de dano você pode, se puder dizer, que tipo de dano pode gerar nessa pessoa na sua fase adulta, por exemplo, diante desse aspecto dessa violência sexual? Professor, a chance dessa pessoa ter relacionamentos abusivos é muito grande. A chance dessa pessoa não conseguir confiar em outras pessoas é muito grande. A chance da pessoa não conseguir ter relações sexuais saudáveis também é muito alta. A gente tá danificando na vida dessas pessoas a forma dela interagir, uma forma muito importante da nossa vida. A sexualidade é um dos nossos pilares de vida. E quando a gente não tem o desenvolvimento de uma sexualidade saudável, é um risco gigantesco. É só a gente olhar hoje a quantidade de relações abusivas, a quantidade de pessoas que entram em relacionamentos inseguros e não conseguem sair desse relacionamento. A gente acaba criando um ciclo violento que é muito difícil da pessoa sair. Então, as consequências na vida das pessoas são gigantescas, fora a quantidade de tentativa de suicídio na adolescência, automutilação, diversas outras questões que a gente pode passar a noite inteira falando aqui, se você quiser.
Já é muito sofrimento, porém, esse nosso trabalho de hoje é justamente trazer um pouco, né, lembrando que é referente ao 18 de maio, que 18 de maio é uma Sim, data para fazer a gente discutir esses pontos, mas que todos os dias são perfeito. 18 de maio, digamos assim, né? Isso. Até porque você, a criança, o adolescente, você, pai responsável, que esteja observando esses gatilhos, esses problemas, precisa ter consciência de que ajudar agora é importante, o momento é agora, observar é Uhum. agora, né? E aí, aproveitando, há possibilidades também de ser feitas denúncias, né, pela internet, caso se deparem com Sim, imagem, vídeos ou postagens de qualquer tipo de material na internet que esteja violando direitos de criança e adolescente, tem como denunciar, é a new.safernet.org.br/denuncie. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. sim. E essa instituição, ela trabalha justamente focada em enfrentar violências sexuais diante desse aspecto da internet. É uma plataforma que recebe Isso. inúmeras denúncias, né? Então, é bem interessante a gente observar. É um assunto muito delicado, muito difícil, que a gente traz aqui para vocês. E aqui hoje nós tivemos um pouco esse cuidado, esse trabalho de trazer para vocês aqui formas de identificar, formas de denunciar. Lembrando sempre, gente, que a denúncia se faz aqui, ou mais rápido, né, seu Giliard, pelo Disque 100, não é isso? E as outras, Exatamente. e as outras formas também é justamente pelo Conselho Tutelar, tem outras formas que a gente pode estar colocando, a Polícia Civil, Delegacia, a Polícia Militar, Rodoviária Federal e o SAFE, Uhum. justamente o site do safernet.org.br, que vai ajudar vocês a identificar. Tratando disso, para os colegas professores que estão nesse momento agora trabalhando de trabalho remoto, a gente tem um contato com esse aluno, né, Giliard, seu Giliard, Uhum. que é muito ligado às redes sociais, no caso pelo WhatsApp. Então, caso o Sim. professor receba uma denúncia, às vezes o aluno ou a aluna, ela está ali naquele desespero e mande, o que é que ele deve fazer? Como ele deve proceder? Dá uma dica aí para gente. Professor, se for algo que esteja acontecendo na hora, é ligar para a polícia. Polícia militar está sabendo de algo que está acontecendo naquele momento, é importante que a gente acione a polícia na hora. Se for algo que a criança está relatando de coisas que ela passou, é importante que o professor só tenha dados de tipo onde está a criança, como encontrar a criança e como encontrar os responsáveis. O professor tendo esses dados, ele pode ligar para o Disque 100 ou mandar pelo aplicativo, tem Disque Direitos Humanos, um aplicativo que você baixa em qualquer celular e você também faz por mensagem de texto. Então, você baixa esse aplicativo ou liga Disque 100 e você vai falar onde encontrar a criança, onde encontrar, se tem algum dado de quem é o agressor e o que sabe da violência. Só com esses dados, a gente já faz todo o processo de conselho tutelar ir na casa, de a delegacia ir na casa do Ministério Público conseguir proceder com a denúncia. Então, ou seja, se é na hora, se observou ou se soube ali, né, que está Na acontecendo hora, algo, polícia. Liga para a polícia, polícia, olha, está exatamente. acontecendo a situação, eu vou pegar aqui o endereço é tal, manda o endereço da pessoa, né? Isso. Exato, manda o endereço na hora. Se for na hora, e se a criança aconteceu e a pessoa fugiu, direto para o hospital. O médico precisa avaliar essa criança para saber se vai precisar fazer o que a gente chama de profilaxia, são algumas medicações que é preciso tomar qualquer vítima de estupro. Então, se aconteceu qualquer coisa, as primeiras 72 horas são fundamentais. Aconteceu, hospital. Hospital é o primeiro lugar, seja maternidade, seja UPA, hospital geral, procure um hospital. Ah, As 72 primeiras horas são as fundamentais para a gente conseguir que essa pessoa não adquira HIV, não acabe engravidando, ou adquira outras doenças sexualmente transmissíveis. ou seja, né, Infecção sexualmente transmissíveis. as infecções, então, ou seja, na situação até de pandemia, arriscado, mas a gente não pode deixar de dizer que as outras coisas Não acontecem, pode. né? E tem atendimento tipo Perfeito, preferencial, professor. digamos assim, seu Giliard? Professor, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que criança e adolescente é preferência absoluta em qualquer espaço. Então, se uma criança chega no hospital e a necessidade dela é urgente, ela vai receber esse atendimento acima de qualquer outra coisa.
Quando a gente fala de estupro, tentativa de suicídio, ele já entra no hospital com aquela faixa vermelha, que é o caso mais grave de todos. Então, ele vai passar na frente de todo mundo. É claro que isso é com todo cuidado, sigilo, não Perfeito, precisa estar gritando. perfeito. Um outro ponto importante aqui, né, para criança e adolescente, caso aconteça da gente ter algum tipo de questão como essa, a criança tem que ficar contando isso o tempo todo para todo mundo, tipo, eu vou contar para minha mãe, Não, contar para meu professor. pai, contar para o médico, contar para a polícia, contar, eu tenho que fazer isso porque eu acho que isso, né, como é que a Não. criança, para ela se sentir assim, como é que a criança procede? Professor, a gente inclusive mudou a legislação em relação a isso a partir de 2019, se eu não me engano, iniciou em 2020, a Lei 13.241, se eu não me engano, 13.231, que é a lei da escuta. A gente pede que a criança seja escutada uma única vez. Então, se a criança relatou para alguém, que seja só esse relato e essa pessoa leve o relato, para a partir de então ela só seja escutada por um especialista, como por exemplo, onde eu trabalho, elas são escutadas por mim, que aí tem toda uma preparação para não revitimizar, não fazer com que ela sofra muito mais. Muitas vezes, quando a gente fica estimulando a criança a falar, a gente causa muito sofrimento. É só a gente parar para pensar quando a gente fala para alguém de um assalto que a gente passou. Toda vida Sim. que a gente fala desse assalto, a gente revive aquela situação. Então, você imagina para uma criança ou para um adolescente, ele está falando o tempo inteiro que uma pessoa que não deveria ter mexido com ela fez algo tão cruel. Então, ela reviver aquilo que ela passou. O ideal é que ela não converse com outras pessoas que não sejam os profissionais que a acompanham. Então, aproveitando, né, a gente teria muito o que falar, que é um assunto bem extenso. O SEDECA é um espaço, uma instituição que ajuda essas crianças, adolescentes, não é isso? Isso. E o senhor é o Nós somos um psicólogo. centro de defesa. Ótimo, Perfeito. pode. Nós somos um centro de defesa. A gente trabalha especificamente com crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, e a partir daí a gente tenta fazer com que a política pública atenda essas crianças e esses adolescentes de uma forma melhor, diferente do que a gente muitas vezes tem hoje. Pois ficamos aí hoje. Eu quero agradecer imensamente ao psicólogo Giliardi Eu Laurentino, quero. lembrando, né, que ele é psicólogo do SEDECA, que ele acabou de falar, a instituição Casa Renascer, membro do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contexto de Violência, o OBJUVE, ponto focal do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, membro titular da ECPAT Brasil e consultor de infância, além de palestrante aí da oficineiro do Unicef, palestrante, responsável, uma maravilhosa pessoa também. Quero agradecer demais a Escola Maura, agradece muito pela participação. Acredito que os pais, alunos vão ter muita informação aí, muito conhecimento novo, coisas que podem aparecer. Vamos deixar na descrição, pessoal, mais informações sobre essas instituições que nós acabamos de falar. Vocês vão ter aí acesso ao Disque 100, lembrando, Disque 100 é um dos canais de extrema importância para esse tipo de denúncia. E além, claro, se for pela internet, nós temos aí outras formas de fazer denúncia. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, a participação do nosso querido psicólogo Giliardi Laurentino, que eu espero que logo quando a gente vier a voltar às atividades presenciais, vacinados, com todos os cuidados necessários, que compareça à nossa escola, fica aí o convite aberto para que possa fazer esse trabalho, pois o nosso maior dever é cuidar dessas nossas crianças e adolescentes para que elas cresçam saudavelmente, porque se falta algo, vai sofrer. Então, como ele bem falou, faz parte do nosso desenvolvimento e para que a gente cresça como adultos saudáveis, nós temos que passar pelas fases infância e adolescente de forma saudável. Fique ligado. Quero Obrigado. agradecer. Giliard, tinha algo mais a colocar? Eu já estava fechando aqui o canal. Obrigado, professor. É só agradecer, me colocar à disposição da comunidade para estar discutindo mais vezes. Eu acho que essa é a minha função, é estar discutindo com a comunidade, estar buscando que não aconteça mais violência contra a criança e adolescente. Já está sendo tão difícil viver nesse país, com tanta coisa acontecendo, com tanta porrada que a gente está levando. A gente não pode mais aceitar
essa violência que acontece todos os dias. Os dados dizem que a cada 15 minutos uma criança é violentada no nosso país. Então, só nesse momento que a gente está conversando, várias crianças foram violentadas. Então, vamos conversar sobre, vamos batalhar e vamos acabar com a violência contra a criança e adolescente. Obrigado, professor, e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço imensamente pelo convite aceito e espero então, pessoal, que vocês tenham gostado, que assim que possível a gente coloque aí para vocês mais informações. Logo abaixo na descrição nós vamos ter os contatos, a rede social do psicólogo Giliardi Laurentino, que poderá trazer outras informações aí para vocês nesse momento de grande pandemia. Lembrando sempre de álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão em caso de falta em álcool em gel e usar máscara. A pandemia não está fácil, tá difícil. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia e um ótimo sábado para vocês.